Olá, este é o Católico News. Vamos mergulhar em mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e matar a saudade. Fique comigo até o fim. Depois de tudo aquilo, da prisão de Pedro e de João, por causa da cura do paralítico, eles são soltos e voltam para a comunidade. Versículo 23 do capítulo 4. Postos em liberdade, voltaram aos seus irmãos e referiram tudo quanto lhes tinha dito os sumos sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isso, levantaram unânimes a voz a Deus e disseram: Senhor, vós que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, vós que pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, vosso servo, dissestes: por que se agitam as nações e imaginam os povos coisas vãs? Levantam-se os reis dessa terra e os príncipes se reúnem em conselho contra o Senhor e contra o seu Cristo. Pois na verdade se uniram nessa cidade contra o vosso servo Jesus, que ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com as nações e com o povo de Israel, para executarem o que a vossa mão e o vosso conselho predestinaram que se fizesse. Esse resumo daquela situação é também o resumo da situação que nós vivemos no mundo hoje, cujos resultados alguns Padre Jonas nos recordava, e tantos outros cada um de nós tem experimentado. Aqui nós temos nessa palavra um retrato daquilo que hoje se chama globalização. Se olharmos bem, esses versículos 25, 26, 27 nos falam da globalização do poder para colocar em operação aquilo que São Paulo chama o ministério da iniquidade. Por quê? Já que o encardido não pode tirar de nós o Espírito Santo, ele precisa sufocar a sua ação. E esse é um grande projeto. O padre lembrava tudo aquilo que nós conhecemos como nova era. E esse projeto produz frutos concretos, visíveis e palpáveis, de miséria. Este vídeo está sensacional. Por favor, nos ajude. Clique em curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Continuemos. De desgraça, de doença, aonde o sintoma mais visível é aquilo que nós poderíamos chamar a perda da imunidade. Não só a imunidade física, mas a perda da imunidade psíquica e afetiva, a perda da imunidade espiritual. E o ser humano perde a imunidade quando não vive a unidade, tema que pregávamos ontem. E por isso não volta para a sua comunidade, tema que pregaremos amanhã. Esses que hoje também se unem para espalhar o mal. Meus irmãos, como é que o mundo inteiro conhece as rotas internacionais do narcotráfico? As rotas internacionais da prostituição? Os próprios canais de televisão aberto mostram de vez em quando o esquema, os aeroportos pelos quais se vendem do Brasil aves, pessoas e drogas. Há uma coligação do mal. Há uma coligação do mal para espalhar esse mal através dos grandes filmes, das grandes redes de comunicação e de modo especial através da internet. E aquilo que o Padre Jonas falou hoje, eu tenho dados oficiais.
A segunda causa alegada judicialmente de divórcio na Inglaterra no ano passado é o vício na internet. Segunda causa jurídica oficial de divórcio. Nós vemos aqui uma prefiguração daquilo que estava acontecendo e que está acontecendo. E nós precisamos de uma vacina. E mais do que de uma vacina, nós precisamos ir na causa do problema. E a vacina, a causa do problema, Pedro e a igreja primitiva apontou. E eu convido você agora a continuar rezando e pedindo comigo, a partir do versículo 29. Olhando essa realidade de desgraça que eles constatam, agora então ele suplica, agora, versículo 29. Quando que é agora? Então diga, agora. É nessa hora que eu preciso, Senhor. É nesse momento que eu necessito, Senhor. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, ameaçando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossas famílias, nossos idosos, porque o encardido nunca perde a esperança de nos levar para o inferno. Por isso que quando ele não consegue seduzir a criança, ele tenta seduzir o adolescente, depois ele tenta seduzir o jovem com as drogas ilegais em nome da liberdade, depois ele tenta seduzir o adulto com a liberdade para fazer tanta coisa que não devia, e se não consegue, ele tenta seduzir a pessoa na meia-idade através da angústia, da tristeza, da depressão, da desvalorização de si mesmo, e no fim da vida ele tenta desvalorizar, fazendo com que a pessoa perca a sua dignidade, que a pessoa se venda, que a pessoa vicia nos bingos e tantas coisas similares. Por isso que a igreja proclamou esse ano vida, dignidade e esperança também para as pessoas idosas, porque nunca o encardido vai descansar enquanto não tentar nos levar para o inferno. Enquanto a gente for vivo, ele vai estar tentando. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos, a nós, que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Olha que oração linda. Senhor, estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Vamos repetir? Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres, prodígios, pelo nome de Jesus, o vosso santo servo. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Palavra do Senhor. É o que nós estamos pedindo que aconteça conosco nessa tarde em que nos encaminhamos já para a vigília de Pentecostes. Ontem à noite eu falava com vocês da delicadeza de Jesus. Quando ele, o evangelho de ontem nos lembrava, volta na mesma praia, senta na mesma pedra onde Pedro estava consertando as redes para consertar o coração de Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma experiência que nós precisamos fazer, e aí vem a necessidade do testemunho, e daí a necessidade da comunidade, tema que eu vou abordar com vocês amanhã, para que a gente possa perceber como que em nós e através de nós, não obstante nossas misérias, fraquezas e limitações, esse projeto de Deus está se realizando. Porque quando nós rezamos, estendei, Senhor, a vossa mão, para que se realizem curas, milagres e prodígios, o Senhor imediatamente olha para nós e diz: eu quero estender a minha mão. Mas para isso é preciso que você estenda a sua.
Porque Deus jamais agiu diretamente na história humana que não fosse através do ser humano, de homens e mulheres, como tento lembrar no livro Corações Curados, homens e mulheres fracos, limitados, como um Moisés, mas que Deus mandou: estenda sua mão. E Moisés pediu: estendei, Senhor, vossas mãos. E ao estendê-las sobre aquele mar, ele se abriu e depois se fechou. O Pedro que hoje suplica: estendei, Senhor, vossas mãos, para que se realizem curas, milagres e prodígios, está se referindo a mim e a você. Enquanto nós nos fechamos no nosso comodismo, enquanto cruzamos os nossos braços, o Senhor não tem como estender as mãos, porque os dons de Deus são irrevogáveis, irreversíveis, e aquele dom que Ele deu para mim, que Ele deu para você, Ele não volta atrás. Então é preciso que de vez em quando a gente tenha coragem de fazer uma releitura da vida. E ontem eu fazia uma releitura da minha vida na oração da noite. Foi num dia 6 de junho de 1981, antevéspera de Pentecostes, que o Senhor me deu a graça de dizer sim à vocação sacerdotal. Eu comuniquei a minha ex e a minha família que eu iria embora para o seminário no dia 7 de junho de 81, véspera de Pentecostes, preparando para participar de um cenáculo, na data de hoje. Deus me deu a graça, fui para o seminário, fiquei padre no dia de Nossa Senhora, e fui trabalhar em Brusque, Santa Catarina. Quando eu era jovem, eu fui usuário de drogas lícitas, inclusive fiquei muito tempo dependente delas, e de drogas ilícitas. Assim, na minha formação como religioso, os 9 anos de vida religiosa antes de ficar padre, já viajando pelo Brasil, já pregando, eu ia tendo contato com pessoas, com jovens, inclusive em Brusque mesmo, aonde trabalhei e estudei a filosofia com jovens drogados. Então, quando voltei para lá como jovem sacerdote, o Senhor começou a me mandar pessoas que me procuravam no colégio para uma oração, pessoas desesperadas, pessoas doentes. Começamos a celebrar a missa na paróquia e o Senhor ia realizando muitas curas naquelas celebrações. E como aquele colégio era um colégio católico, o Senhor me inspirou a fazer ali uma capela. Então pedi a uma amiga que me apresentou a engenheira, a Juscelia, hoje membro da nossa comunidade, e disse para ela: eu queria fazer uma capelinha pequena, queria que essa capela tivesse o formato de um abraço, porque no coração de Jesus, Deus abraça a humanidade, e queria que essa capela fosse dedicada ao Espírito Santo. Então começamos a fazer a capela, começamos a pintar os vitrais, a Juscelia ia pintando, fez um lindo painel para colocar no fundo, aonde aparecia um mundo negro, os vidros pintados de preto. E o Espírito Santo, o mesmo símbolo que eu havia usado na minha ordenação sacerdotal, ela pintou do lado daquele vidro, jogando as bolas de fogo sobre o mundo, sobre as florestas, sobre as fábricas. Esse era o vitral. E ali no coração do altar, ela pintou o Sagrado Coração de Jesus. Aquela capela, por graça de Deus, foi inaugurada no dia 6 de junho, primeira sexta-feira do mês de junho do ano de 92. Ontem fizeram 11 anos da inauguração dessa capela. Nessa capela nasceu a comunidade Betânia. Naquela capelinha pequenininha, Deus começou a abraçar, primeiro a nos abraçar. Penso que um dos primeiros milagres que Deus abraçou naquela capela foi Paulo César. Eu cheguei em casa, nós morávamos juntos lá no colégio, uma comunidade muito pobre. O único que não ficou padre da turma é ele. Os demais todos são padres.
E ele acabou se tornando consagrado de Betânia. Paulo César, sentado à mesa, e ele me olhava estranho, com um olho, não abria um olho, a boca torta. E eu falei: credo, Paulo, está olhando desse jeito para quê? Ele disse: não, já está 2 dias assim. Foi 2 dias que você está assim, Paulo? Mas então temos que ir no médico? E começou uma história terrível. Fomos no médico, ele encaminhou para o neurologista. Havia paralisado o maior nervo que nós temos aqui na cabeça. Por isso não voltava mais o olho, não voltava mais a boca, esse lado. E já veio a suspeita terrível: esclerose múltipla. Entramos na internet. Paulo era muito medroso. Só de pensar em doença, ele já ficava com medo. Imagina agora, diante desse diagnóstico: esclerose múltipla. Tudo que a gente procurava no mundo inteiro era uma notícia pior do que a outra. Então começa a fazer os exames e a gente a rezar. Ele é internado. No hospital, o médico explica que tem que tirar toda a imunidade do corpo dele, porque senão os olhos, a boca não voltaria mais. Precisaria tirar a imunidade para que relaxasse esse nervo que estava, não sei que jeito. E assim foi feito. Durante aquele período, depois que ele saiu do hospital, foi para casa, não podia receber visita de ninguém. Ficava de máscara, porque estava com a imunidade zero. Estava na nossa casa, eu, ele, mais um padre. Ele como fráter. E a capela da nossa casa também tinha um coração de Jesus como sacrário. A gente olhava para aquele coração de Jesus. Tínhamos levado o Paulo já em vários médicos. E cada vez constatava esclerose múltipla. Levamos a Florianópolis, um especialista. E lá piorou. Porque além daquele lugar onde já tinha constatado, aquele médico descobriu que já estava se manifestando também no cotovelo direito a doença. E que nenhum médico havia descoberto antes. Por quê? Porque o Paulo toca violão. Então, como ele exercitava ao robustecido, como ele exercitava no toque do violão, nunca, se fosse uma pessoa que não usasse tanto o braço, já teria sentido a dor e a paralisia aqui no cotovelo direito. Veio então o segundo laudo. Aumenta o nosso desespero, pedindo a Deus que o curasse. Um menino de 20 e poucos anos de idade. Então precisou encaminhar um exame do líquido da espinha para São Paulo. Tinha que vir a São Paulo para fazer o exame final. Minha irmã morava lá conosco, conhecia bem São Paulo e tinha que ser muito rápido, porque tinha que tirar do hospital o líquido. Ele não tinha condição de vir a São Paulo e ela tinha que trazer rapidamente, dentro daquelas coisas lá com gelo, trazer a São Paulo para que fizesse o exame. E ela veio e ficamos nós 3 em casa. Ela chegaria em São Paulo pelas 11, 11h30 da manhã. Então, mais ou menos nesse horário, 15 para meio-dia, terminamos a aula, subimos, o Paulo sozinho lá no sofá, meio triste. O Padre Beto do lado, eu falei para ele: poxa vida, você está no meio de 2 padres, vamos para a capela? E fomos para a capelinha. Ali ele se ajoelhou e a gente rezou, pedindo a Deus que o Paulo não tivesse esclerose múltipla. Esse era o milagre que a gente pedia a Deus. Nós precisávamos daquele milagre. E o milagre não aconteceu. A confirmação piorou. Porque veio agora, com todas as letras confirmadas, tem esclerose múltipla. Um diagnóstico tríplice. Portanto, já estava avançado demais. O médico, Dr. Oswaldo, um grande neurologista, um grande amigo, foi nos explicando como é que era o procedimento, dizendo ainda que, por ser jovem, por vivermos num país de clima tropical, e o efeito seria menor, que talvez não ia sentir tanto, que é uma doença súrtica e cíclica, que isso vai, mas pode demorar até 6 meses, 8 meses, e que se ele tomasse todos os medicamentos, ele ia ficar 6, 8 meses sem ter nenhum sintoma. Mas estava constatado. A vida continuava, a gente continuava rezando, celebrando naquela capelinha, ele tocando na capela, e ele já estava atendendo a comunidade Betânia.
Logo em seguida vem o discernimento vocacional e ele vai morar em Betânia como consagrado. Ele é o formador dos postulantes da comunidade e leciona na cidade de São João. E foi passando 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. E aí nós entendemos. Curtir, compartilhar, se inscrever. Muito obrigado.